Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo bem, minha irmã preciosa? Eu sei que você está aí. Tudo bem, meu irmão amado? Eu sei que você está aí. Eu tenho o grande privilégio. Se você soubesse quão grande é o privilégio de poder chegar até você, não para te confundir, mas poder chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. Porque eu sei, como Paulo diz lá em Efésios 1:13, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Para Paulo, a palavra da verdade é o Evangelho da nossa salvação. Tenho plena convicção que cada vez que você vai ouvindo este Evangelho da nossa salvação, o teu espírito vai sendo despertado, algo a mais vai sendo acrescentado no teu conhecimento, porque o Evangelho ninguém pode afirmar que conhece ele 100%. A cada vez que meditamos nessas palavras, algo novo, mais profundo se manifesta. Um conhecimento mais sublime, maior, ele vai sendo acrescentado no nosso espírito. Eu tenho a plena convicção que a cada dia que você nos acompanha, que você ouve esse arroz com feijão, esse leitinho que nós pregamos, o próprio Deus vai lhe trazendo conhecimento espiritual, vai iluminando os olhos do teu coração. E a cada dia você vai experimentando a verdadeira liberdade do Evangelho da graça de Deus. E isso vai tornando você cada vez mais livre. Você entende isso? Cada vez que você vai ouvindo o Evangelho, é como um agente de limpeza que vai limpando a tua mente de toda aquela tradição do passado. Vai limpando a tua mente do falso evangelho que talvez durante anos você ficou escravizado nele, nas campanhas, votos, sacrifícios, fogueiras santas, e paga preço disso, paga preço daquilo, e dá tudo que tem. Tenho certeza que esse evangelho, como um agente de limpeza, vai limpando a tua mente, levando embora toda aquela escravidão e vai deixando a tua mente renovada, com conhecimento novo. E é uma coisa extraordinária. Eu sei que você deve estar vivendo isso. Mesmo num tempo de tanta crise como nós estamos vivendo, coronavírus, crise financeira, um monte de problemas que as pessoas estão passando, e nós também estamos inseridos nesse contexto todo. Também passamos os mesmos problemas. Mas que coisa gloriosa, quando a gente conhece o Evangelho da graça de Deus, esse Evangelho cria em nós uma segurança. Esse Evangelho cria em nós uma raiz, uma maturidade tão grande, que a gente consegue passar no meio de tudo isso e superar todas essas coisas. Não é? Aquelas vozes, aquelas coisas ruins, negativas que vêm e querem ocupar a nossa mente, elas são dissipadas pelo conhecimento da verdade, né? Medo das coisas do tempo do fim. Jesus voltou, Jesus não voltou, a igreja vai passar pela grande tribulação, não vai passar, o sofrimento, prepare-se, aquela monte de coisa que traz medo na mente das pessoas. Para nós que conhecemos o Evangelho da graça de Deus, nós não estamos nem um pouquinho envolvidos nisso, estamos libertos de toda essa preocupação, coração cheio de paz, de segurança, sem medo de nada. Isso foi construído em nós pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Eu tenho certeza que a cada dia, com muita paciência, que nós estamos aqui falando e repetindo e falando, essa construção interior pela verdade do Evangelho
vai sendo acrescentada no teu coração, no teu espírito. E você a cada dia vai crescendo de fé em fé e também de glória em glória. E nós, como uma voz, nos tornamos um colaborador, somente isso, do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Gálatas não, pastor. Eu nem estou no capítulo 4 ainda, nos 5 primeiros versículos, não consegui passar por eles ainda. Então vamos lá, Gálatas, capítulo 4. Estamos lendo versos 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, nós somos herdeiros por Deus. Já sabe o que eu vou perguntar? Pergunta você para mim, vai. O quê? Por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? É isso mesmo. Você nunca mais vai esquecer. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo não ia escrevendo as coisas aleatoriamente, sem sentido. Paulo conhecia a verdade. Ele prezava para que cada crente de cada igreja amadurecesse, entendesse profundamente o Evangelho da graça de Deus. Quero ler aqui para você a oração que Paulo fez, que demonstra isso que estou dizendo. Aqui, carta de Paulo aos Efésios, verso 15 e diante, ele diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Então, Paulo orava pela igreja, orava. Paulo orava pela igreja, orava. E o que Paulo pedia? E o que Paulo pedia? Olha lá: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Em quê? Sabedoria e revelação em que? No pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para vocês saberem o quê? Olha o que ele fala. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então, o alvo de Paulo era que cada um crescesse no Espírito, entendesse o Evangelho da graça de Deus, amadurecesse no conhecimento, tivesse os olhos do coração iluminados. E Paulo prezava muito por isso. Se tinha uma coisa que Paulo prezava e era rigoroso, era em querer que cada pessoa entendesse o Evangelho da graça de Deus. Então ele orava pelos colossenses. E o que ele pedia? Ele pedia para que Deus, o Pai da glória, olha como ele cita aqui, olha, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, fala, o Pai da glória vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e revelação em quê? No pleno conhecimento de Deus. Então Paulo orava: Deus, ilumina os olhos do coração dos Efésios para que eles tenham espírito de sabedoria e conhecimento, num pleno conhecimento teu, de Deus. E Paulo fala: iluminar os olhos do coração. O que é iluminar os olhos do coração? Nosso coração é o nosso espírito. Ele tem olhos? Tem. E quando os olhos do nosso coração é iluminados, a gente passa a entender o Evangelho da graça de Deus, passa a enxergar o mundo invisível através do Evangelho que nós nunca tínhamos visto. Passamos a ver coisas no Espírito e compreendê-las como nunca
havíamos visto e compreendido. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Então Paulo, para que eles pudessem saber a esperança de ser chamado por Deus, qual era a riqueza disso, a riqueza da glória que nós temos nos santos. Então Paulo, quando escrevia uma carta, ele não escrevia baseado em impulsos emocionais, o que ele achava, para querer se aparecer ou demonstrar algum conhecimento, e ele tinha muito. Não, o alvo dele era o aperfeiçoamento no conhecimento deles todos. Então Paulo escrevia as coisas com precisão, com sabedoria, sabendo o problema de cada um. Entende? Sabendo a medida que ele ia poder soltar as verdades para que não atrapalhasse o conhecimento deles. Você sabe, criança vai entender algumas coisas, mas se você falar linguagem de adulto, a criança não vai entender. Mesma coisa são os crentes novos, você tem que falar uma linguagem no nível deles. Você quer falar uma linguagem como se ele já estivesse no Evangelho da Graça de Deus há 30 anos, muitas coisas vai confundir a mente deles. Por isso tem que ter muita sabedoria no que vai falar. Medir o nível, a estatura dos teus ouvintes, para você não falar coisas que às vezes criam confusão na mente deles. Então Paulo era preciso no que falava. E por que Paulo escrevia esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou lá igrejas. E o que Paulo pregou? Você já pode me dar uma aula. Paulo pregou tudo sobre a graça de Deus. Quero ler o verso 1 do capítulo 3. Paulo falou: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O que Paulo está dizendo? Que Paulo, quando fundou as igrejas dos Gálatas, ele expôs o Cristo crucificado, o ensino que ele trouxe lá, ele expôs tudo aquilo que aconteceu na cruz. Ele pregou e ensinou tudo sobre a graça de Deus, a morte de Jesus na cruz, o seu corpo sendo sacrificado, o seu sangue sendo derramado, a graça de Deus que veio abundantemente sobre nós, baseado naquilo que Cristo fez na cruz. Eu vou dizer de novo, ele ensinou Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu fico pensando, será que você entende isso? Esses dias eu recebi um WhatsApp de um irmão. Ele foi citar textos de Apocalipse dizendo que o crente perde a salvação, onde diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, né? Dando a entender o que ele queria dizer para mim, que a salvação você mantém pelo seu esforço. Como ele estava enganado, né? Ele veio falar que nós temos que perseverar até o fim para ser salvos, senão o que Cristo fez na cruz não vale por nada. Como ele está enganado, ele tem o véu na mente dele ainda e não entendeu nada sobre a graça de Deus. Então Paulo ensinou, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Você já entendeu isso claramente? Não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Não existe uma obra que o homem possa chegar e que Deus possa dizer para o homem: olha, você fez isso, por causa disso que você fez, eu vou te salvar. Não, não existe nada. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Ele pode visitar os orfanatos, é muito bonito, deve fazer isso. Ele pode sair cheio de marmitex, dando marmitex para o pessoal que está na rua passando fome, é muito bonito. Ele pode pegar os mendigos na rua, dar um banho neles, dar uma roupa para eles, é muito bonito. Pode fazer caridade, é muito bonito. Quem faz isso, continue. Mas isso não lhe dá condições de salvação.
A nossa melhor obra, quando ela chega diante de Deus, ela chega manchada pela carne, porque a fonte dela é um homem na carne. Por isso que não existe uma coisa que você possa fazer que lhe dá condições de salvação. Você já entendeu isso? Que é impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Está claro isso? Está claro isso, meu irmão, minha irmã? Né? E Jesus Cristo me salvou. Ele é o executor da salvação. Ele é aquele que cumpre a salvação. Agora eu quero que você entenda isso. Se nós fomos salvos, é porque não estávamos salvos. Cristo não veio aqui para trazer uma tal de salvação da carne, ou salvação da mente. Não. Entende? Se ele veio nos salvar, é porque nós não estávamos salvos. Você compreende isso? Não é a salvação que ele veio executar não é uma coisa externa. Então, ele que executa a salvação, ele é o Salvador vivo, ele é aquele que salva, não somos nós que nos salvamos. E ele cumpriu essa salvação, que é ser salvo, liberto do império das trevas, liberto das prisões, redimido, justificado, reconciliado, filho de Deus, herdeiro de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. Já somos tudo isso. Já somos tudo isso. E tudo isso nos é dado gratuitamente. O que diz Efésios 2:8? Isso não vem de vós, não é você que produz, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E juntamente com Ele, Deus nos dá gratuitamente todas as coisas. Ele me salva e me mantém salvo. Não é você que se mantém salvo pelo teu esforço. O evangelho que acredita que perde salvação é isso, você tem que fazer isso. Eles vão te encher de obras e vão te avaliar por aquilo que você faz. Se você falhar em algumas delas, eles vão dizer que você já perdeu a salvação. Eles vão dizer que se você parou de ir na igreja, pronto, é um desigrejado. Nem existe esse negócio de desigrejado. E numa igreja que só prega voto, sacrifício, toma o dinheiro de todo mundo, uma igreja que está enfiada na política, que não prega o evangelho, escraviza as pessoas debaixo do medo, só enche ela de envelope, é melhor não ir. É melhor não ir do que frequentar um lugar de exploração desses. E quem não vai não é desigrejado, não, é liberto dessa escravidão. É duro isso que eu estou dizendo, né? Mas eu preciso dizer com amor, tá bom? Então, ele nos salvou gratuitamente. Ele nos mantém salvos. E juntamente com Cristo, Deus nos dá, através dessa salvação, gratuitamente com Ele todas as coisas. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? Então eu tenho falado isso já umas 10 vezes seguidas. Deus não é um Deus de barganha, um Deus da troca, um Deus do comércio. Ele não é. No mundo, no falso evangelho, o que foi posto na tua cabeça? Que você tem que dar tudo para Deus depois Deus te devolver um pouquinho a mais. Você tem que dar tua casa, teu carro, todo o teu dízimo, seu sacrifício, né? É o Deus da barganha. Deus quer que você dê coisas para Ele, para depois Ele te devolver as mesmas coisas que você deu, com juros e correção monetária, um pouquinho a mais. É um Deus que está te cobrando um monte de coisa. Ele quer que você dá primeiro para Ele. E Ele gosta muito do teu dinheiro, porque tudo que você tem que dar para Ele é dinheiro, é envelope e dinheiro dentro do envelope. Não é verdade? Como isso é falso, como isso é enganoso, como isso é mentiroso, como isso tem afastado pessoas do Evangelho, pessoas que não querem mais nem saber da Bíblia, porque foram enganadas, prometeram curas que nunca aconteceu, prometeram prosperidade e elas empobreceram, deram o que não podia dar. Muitos estão destruídos, não querem nem mais ouvir falar da palavra de Deus. Sabia disso?
Então, juntamente com Cristo, Deus nos dá gratuitamente todas as coisas. Deus não é um Deus da troca, o Deus da barganha. Efésios 1:13, o que diz? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo. Então, tudo que Deus tinha que nos dar, Ele nos deu em Cristo, junto com Cristo. Não é separado dele. Você vai encontrar nas cartas de Paulo essas expressões: em Cristo, em Cristo. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. Em Cristo. Então, juntamente com Cristo, Deus nos deu gratuitamente com Ele todas as bênçãos, todas as coisas. Agora, Deus é sábio. Ele não vai derramar todas as bênçãos sobre mim instantaneamente. Na medida que eu vou crescendo espiritualmente, eu vou amadurecendo, então Ele vai liberando a bênção de acordo com as minhas necessidades. Uma aqui, depois de um tempo outra ali, depois de um tempo outra lá, depois de uns anos outra coisa lá. Deus não está aí para fazer o que eu quero. Esse negócio de determinar, eu exijo, eu declaro, eu profetizo, isso é tudo barco furado. São frases de impacto usadas pelo sistema, entende? Que não dá em nada. Então, na medida que eu vou crescendo espiritualmente, Deus vai vendo que eu vou crescendo, Ele vai liberando uma bênção aqui, outra ali. Porque Ele é que administra as bênçãos na minha vida, não sou eu. Mas todas elas foram dadas gratuitamente em Cristo. Paulo ensinou isso para os Gálatas, a graça de Deus, o Cristo crucificado. O Cristo, o centro de todas as coisas. Tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Depois Paulo se ausentou. E quem se introduziu na igreja? Os pregadores da velha aliança. E disseram para os Gálatas: olha, essa graça que Paulo ensinou não é bem isso. Aquilo que Cristo fez não é bem assim não. Você tem que se voltar para a lei. Guardar sábado, se circuncidar, obedecer a Moisés. E disseram que só o que Cristo fez não era suficiente, tinha que acrescentar as obras da lei, impondo as obras da lei sobre a graça de Deus. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Olha a pregação das igrejas, a pessoa fica brava quando eu falo assim. Só pregam o Velho Testamento, eles querem judaizar, eles querem trazer a velha aliança, fazer sobressair em cima da nova aliança. Só pregam o Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, os votos, sacrifícios, as campanhas, as muralhas, toda a história do Velho Testamento. E não entram nas cartas de Paulo onde está o verdadeiro evangelho. Não me interessa ser bom pregador, se tem 10 mil membros na igreja. O que interessa é o que está sendo falado, é o conteúdo que estão ensinando. E você vê que é conteúdo falso. Então esse pessoal do Velho Testamento entrou na igreja dos Gálatas e quiseram impor a velha aliança acima da nova. E os Gálatas aderiram a isso. Voltaram as costas para o Cristo crucificado, para a graça de Deus, e começaram a tentar se justificar, praticando obras da lei. Então Paulo diz no verso 6 do capítulo 1, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Foram chamados na graça de Cristo e estão passando por um outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses que vos perturbam? São os perturbadores. Por que eles perturbavam? Porque eles queriam trazer a lei, fazer sobressair sobre a graça. Você pode ver que no Velho Testamento tudo é guerra, tudo tem inimigo, tudo era uma ameaça, tudo era prisão. Não é? As pregações do Velho Testamento, de onde vêm as guerras? Não vêm do Velho Testamento? As batalhas, a espada, as perseguições, os inimigos em volta, não é tudo do Velho Testamento? Não pregam a graça de Deus, não pregam a paz, a reconciliação, que já houve.
Então os perturbadores são esses que estão atrás do púlpito nos dias de hoje, pregando o diabo o tempo todo, medo o tempo todo, voto o tempo todo, ameaçando o tempo todo, acuando o tempo todo, cobrando o tempo todo, oprimindo as pessoas. Quem está em lugar assim está perturbado, não tem paz no coração, não tem, está 30 anos lá em perturbação, não tem nem convicção que é salvo. Então Paulo diz: alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele fala: mas ainda que nós, eu Paulo, ainda que eu um dia mude o discurso, Paulo falando, o mesmo anjo vindo do céu vos pregue coisa que vai além do que temos pregado. Olha, Paulo estabeleceu um limite. Ele falou: se alguém pregar coisas que vai além do que ele pregou, seja o que? Anátema. Por isso que o evangelho está nas cartas de Paulo. Aquele que já saiu fora, já está ultrapassando aquilo que Paulo pregou. E se você quiser saber sobre a vinda de Cristo, leia 1 e 2 Tessalonicenses, o que Paulo diz. Ali está a verdade. Não precisa ir para Apocalipse. Será que você entende isso? Então, qual o procedimento que temos que ter? Se alguém vem pregar coisas que vai além do que ele pregou, ainda que apareça um anjo do céu, eu tenho que fazer o quê? Seja anátema, seja amaldiçoado. E ele vai escrever essa carta toda dizendo: olha, as Gálatas, vocês estão se desligando de Cristo. Se vocês voltarem para a lei, vocês estão caindo da graça. Se a justificação vem por obras da lei, então Cristo morreu em vão. E Paulo vai discorrendo em diversos assuntos. E nós chegamos nesse capítulo 4. E estamos no verso 4, né? Onde ele diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, olha, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tem 2 lives anteriores a esta com estes nomes. Que ele nasceu de mulher, explicamos que ele nasceu de mulher, e explicamos que ele nasceu debaixo da lei. Foi a última live que fizemos. E hoje nós vamos entrar no verso 5. Para que ele nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei? E Paulo diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então vamos falar isso. Para resgatar, tirar de debaixo da lei aqueles que estavam debaixo da lei. Tirar da velha aliança aqueles que estavam debaixo da velha aliança. Então ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para resgatar, tirar todos aqueles que estavam debaixo da lei, da velha aliança, resgatá-los da velha aliança. Mas o que precisava acontecer para que pudesse se cumprir esse resgate? Tem que trabalhar isso com bastante calma. Como Jesus teve condições de resgatar aqueles que estavam debaixo da lei? Como isso se cumpriu? O que Jesus precisou fazer para ter condições de tirar debaixo da lei aqueles que estavam lá? O que é um resgate? Uma vez eu estava assistindo um documentário lá de um empresário que tinha sido resgatado e ficou um tempo preso num cativeiro, até que aqueles que o haviam resgatado queriam um auto-resgate para liberar, e lá ele estava sendo judiado, até que os policiais foram descobrindo e localizaram onde eles estavam. Os policiais cercaram aquele lugar, prenderam os bandidos e resgataram ele daquele cativeiro. Uma coisa forte foi feita ali, um esquema de resgate poderoso foi feito ali. E libertaram aquele homem do cativeiro da mão daqueles bandidos. O resgate que Cristo fez é a mesma coisa, foi uma coisa poderosa. Aqueles que viviam debaixo da lei, no sofrimento, debaixo de condenação, não tinham como sair dali por esforço próprio. Cristo teve condições de resgatá-lo, mas para ter condições de resgatá-los, estas coisas que nós já falamos aqui tanto e vamos repetir, precisava ser feitas pelo Senhor Jesus Cristo. Então a primeira delas está lá em Mateus 5,17. Você já sabe o que eu vou dizer.
Fala-se sobre o cumprimento da lei. Então, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Repare bem, Jesus não foi para a cruz ainda. A nova aliança não está em vigor ainda. O Novo Testamento nem iniciou, porque Cristo não morreu na cruz ainda. Então ele está dizendo, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então, para que pudessem Jesus retirá-los, resgatá-los de debaixo da lei, a lei precisava ser cumprida. A lei precisava ser cumprida. Se ela não fosse cumprida, Jesus não teria condições de tirá-los debaixo daquele cativeiro. Então Jesus está explicando aqui que ele não veio abrogar a lei e nem revogar a lei, ele veio para cumprir. Então você tem que acreditar, olha para mim, Jesus conseguiu cumprir 100% a lei, você acredita nisso? Jesus cumpriu a lei por mim e por você, ele foi o único homem perfeito. Já te expliquei sobre o nascimento de mulher, que ele tinha uma carne perfeita, ele era perfeito, ele cumpriu a lei detalhadamente. Para que ele pudesse resgatar as pessoas debaixo da lei, ele tinha que cumprir a lei. Se ele não pudesse, se ele não cumprisse, ele não tinha poder de resgatá-los de lá. Então ele está dizendo que ele veio cumprir. Então Cristo cumpriu a lei por mim e por você. Ele foi o homem perfeito que cumpriu a lei perfeitamente. Você consegue acreditar nisso? Se ele não pudesse cumprir a lei, ele não teria poder de resgate, não teria autoridade para resgatar, não teria poder para resgatar os que estavam sob a lei. Então a lei precisava ser cumprida. E para Cristo poder nos resgatar, ele precisava cumprir a lei. Você entende que Cristo cumpriu a lei? Você não precisa guardar 10 mandamentos, nem os outros mandamentos da lei. Você entende isso? Que quem vive debaixo dessa mentalidade está cego, tem um véu e não consegue entender que a lei acabou na cruz. Então, para que Cristo pudesse nos resgatar de debaixo da lei, ele precisava cumprir a lei. Então vamos ler ali Lucas. Lemos isso a semana passada, vamos ler de novo. Lucas capítulo 24. É aquele episódio do caminho de Emaús, aqueles discípulos de caminho de Emaús. Então Jesus aparece para eles e vai explicando para eles que tinha que se cumprir a Escritura. Então ele chega no verso 44, Jesus diz, a seguir Jesus lhe disse, são essas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Olha, repare bem o que ele vai citar. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo? Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. E ele mostra onde? Na lei de Moisés. Quando você vê na lei aqueles sacrifícios de animais, a pessoa pecava, trazia o animal para a oferta do pecado. Aquele animal inocente morria no lugar, morria culpado pela culpa do verdadeiro pecador. Ele era inocente, não tinha culpa, mas o animal inocente morria por causa do pecado do culpado. Então Cristo é o verdadeiro Cordeiro que veio para cumprir tudo que a lei exigia que se cumprisse para que o pecado fosse retirado. Então, olha, ele está dizendo, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas. Por exemplo, Isaías 53, Isaías era um profeta maior. Você vai ver lá, tudo está escrito o que aconteceria na cruz. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53 se cumpriu na cruz, detalhadamente, minuciosamente. Que mais? E no Salmo, se você for lá no Salmo 22, você vai ver lá o sofrimento que o salmista profetizou que Jesus teria na cruz. Então, vamos com calma, olha. A seguir, Jesus lhes disse: estas são as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que tudo se cumprisse o que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Então, você pode perguntar, pastor, então tudo que estava escrito na velha aliança a respeito de Jesus se cumpriu? Se cumpriu. Tudo o que a lei dizia sobre os sacrifícios, o pagamento do pecado, todo aquele ritual da lei, Cristo cumpriu. Ele é o Cordeiro de Deus que foi para a cruz e fez o sacrifício perfeito. Tudo aquilo que os profetas maiores e menores disseram a respeito dele se cumpriu na cruz. Ele veio, já se manifestou, já se cumpriu. Tudo que os salmos profetizaram a respeito dele já se cumpriu. Então, para que ele pudesse resgatar os que estavam sob a lei, tinha que se cumprir tudo que a lei dizia. Alguém tinha que cumprir a lei. Ele cumpriu. Tudo que a lei, os profetas e os salmos profetizaram tinha que ser cumprido, e ele cumpriu. Não é? E no verso 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Quais escrituras? A nova aliança não havia nem sido, nem começado a ser escrita ainda. Compreenderem quais escrituras? As escrituras, até Malaquias, era o que estava escrito no tempo de Jesus. Então você tem que acreditar nisso. Olha aqui para mim, por favor. Jesus cumpriu tudo, ele cumpriu a lei. Se cumpriu nele tudo que a lei dizia, tudo que os profetas diziam, tudo que os salmos diziam, já se cumpriu. Porque se não tivesse se cumprido, ele não teria poder de resgatar os que estavam sob a lei. Você compreende isso? Ele cumpriu todas as coisas. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá para Hebreus agora. Hebreus fala coisas gloriosas. Tudo isso para explicar que para resgatar os que estavam sob a lei. Né? O verso 5 de Gálatas 4. Então vamos lá para Hebreus capítulo 8. Vamos ler alguns versos ali. Vamos ler versos 6 e 7, para você entender o sacrifício perfeito. Quando ele disse aquilo em Lucas 24 para os discípulos, já havia morrido na cruz e ressuscitado. Olha o verso 6 e 7 de Hebreus 8, olha. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, olha lá, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, porque ele cumpriu tudo, esse texto está dizendo que ele obteve um ministério muito mais excelente. E ele é mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Está dizendo que o que Jesus Cristo fez é muito superior a tudo aquilo que se fazia na velha aliança. Agora, olha o que ele diz no verso 7, que a velha aliança tinha defeito. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então o que o escritor de Hebreus está dizendo? Que a primeira aliança, a velha aliança, o Velho Testamento, foi uma aliança com defeito. Cheia de defeitos. Porque se ela não tivesse defeito, não precisava estar buscando lugar para uma nova aliança, uma segunda aliança.
Vamos no capítulo 9 de Hebreus, capítulo 9, vamos ler verso 23 a 26. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou no santuário, em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no Santos dos Santos com sangue alheio. Verso 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então o que ele está dizendo? Está falando a respeito do ministério de Jesus, que foi muito superior ao ministério dos sacerdotes do passado. E ele termina o verso 26 dizendo que, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Agora preste muita atenção, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Você acredita que quando Jesus vai para a cruz, ele é o sacrifício perfeito? E ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo? Como ele poderia nos resgatar de debaixo da lei, se o pecado não fosse aniquilado por um sacrifício perfeito? Lembra que nós estamos naquela pergunta, o que deu poder a ele de resgatar os que estavam debaixo da lei? Primeiro a lei tinha que ser cumprida, e depois ela tinha que ser quitada com um verdadeiro sacrifício. Então ele é mediador da nova aliança, e ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que é aniquilar? É pôr um fim. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, disse: olha o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele tirou o pecado do mundo na cruz. Toda a culpa, toda a condenação, tudo foi removido por Cristo na cruz. É por isso que ele tem poder de resgatar os que estavam sob a lei, porque ele aniquilou o pecado na cruz pelo sacrifício de si mesmo. Compreende isso ou não? Então vamos agora a Hebreus 10, né? Lemos aqui Hebreus 8, 9 e 10, alguns versos. Vamos ler aqui Hebreus 10, versos 12 a 14, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Olha o 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, né? Com uma única oferta. A oferta ali foi o corpo dele ali na cruz. Foi a oferta de si mesmo. Com uma única oferta. Olha como a oferta dele, o sacrifício dele na cruz foi tão perfeito e glorioso. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Então, a oferta dele ali na cruz, do seu corpo ali na cruz como sacrifício, foi uma coisa tão extraordinária, aniquilou o pecado, destruiu o pecado. Foi o sacrifício perfeito, pôs um fim na velha aliança. Cristo cumpriu a lei e foi o último sacrifício, o sacrifício perfeito da lei. Ele liquidou com a velha aliança. Isso lhe deu o poder de resgatar todos os que estavam debaixo da lei. Você acredita nisso? Por isso que Colossenses 2,14 tem essa verdade gloriosa. Pastor, o senhor lê sempre isso, e não vou parar de ler. O que diz Colossenses 2,14? É isso que nós estamos explicando. Olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Que escrito de dívida que era contra nós e era prejudicial e eram de ordenanças? Era este, o escrito da lei. Ele cancelou. A lei foi cancelada na cruz. Consegue entender? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente. Ele pegou a velha aliança e removeu inteiramente. De que forma? Encravando ela na cruz. Por isso que a lei acabou na cruz. Quando é que vamos entender que todo aquele ensino da velha aliança acabou na cruz? Que todo aquele jugo do judaísmo acabou na cruz, depois da cruz com sangue derramado? Ele estabelece um novo testamento, uma nova aliança, e entenda isso. Olhe para cá. Deus não se relaciona mais conosco através da lei. Deus só se relaciona conosco hoje através da nova aliança. Deus não se relaciona mais com o homem através da lei. A lei acabou na cruz. Deus se relaciona com o homem agora através do Novo Testamento no sangue de Jesus. Você poderia perguntar: nossa, pastor, que estranho. Então quer dizer que quando eu estou numa igreja que só me leva para o Velho Testamento a praticar aquelas coisas lá, Deus não se relaciona mais comigo através daquilo, porque aquilo acabou na cruz? É isso mesmo que eu estou te dizendo. Romanos 10, 4, o que diz? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. O fim da lei, o fim de tudo aquilo, é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Você acredita? Então essa justiça vai se cumprir na sua vida. Você está totalmente liberto da lei. Então você está entendendo porque Cristo cumpriu a lei. Ele foi o último sacrifício da lei. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo ali na cruz. Ele acabou com a lei ali na cruz. Então agora que ele cumpriu estas coisas, ele pode resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Arrancá-los como um resgate à força, com o poder de todo aquele cativeiro. De todo aquele cativeiro que a lei impunha sobre os homens. Você consegue entender isso? Então vamos voltar lá em Gálatas. Gálatas 4. Verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, olha a condição, nascido de mulher, as lives anteriores. Nasceu debaixo da lei para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Então se ele não cumprisse a lei, e não fosse o último sacrifício da lei, não pusesse um fim na lei, não teria condições de nos resgatar de debaixo da lei. Mas como ele cumpriu a lei e foi o último sacrifício e aniquilou o pecado na cruz e cancelou o escrito de dívida e cravou ele na cruz, que era a lei, então agora ele pode tirar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Agora, eu quero que você se situe no tempo, presta muita atenção que isso é importante. Quando nós nascemos, o que estava em vigor? Nós já nascemos e estava em vigor a nova aliança. Quando você nasceu, o que estava em vigor? A nova aliança. A velha aliança acabou há mais de 2000 anos atrás. Quando nós nascemos, nós não nascemos debaixo da lei. Nós nascemos com a nova aliança em vigor, já fazia quase 2000 anos.
Por exemplo, eu tenho 63 anos, nasci em 1957. Quando eu nasci, a nova aliança já estava em vigor. Eu não nasci debaixo da lei. Eu nasci e você nasceu com a nova aliança em vigor. Agora, olha a coisa sutil, perigosa, que eu quero que você entenda. Você poderia perguntar, então, pastor, eu não preciso ser resgatado de debaixo da lei. Mas aonde é que você começou a crer em Jesus Cristo? Que lugar que você estava? Porque o velho sistema não entende isso. Esse sistema é enganoso, com esse evangelho que só prega a velha aliança, enganoso. Ainda que você tenha nascido num período que a nova aliança estava em vigor, o falso evangelho te enfia debaixo da lei. Não te enfia debaixo da lei. Você que viveu 30 anos numa igreja fazendo voto, sacrifício e campanha. Esse sistema não te enfiou debaixo da lei. Você que acreditava em templo de Salomão, esse sistema não te enfiou debaixo da lei. Você nasceu na nova aliança. Mas esse sistema corrupto, comercial e político, que se chama algumas igrejas evangélicas, não todas, ele pega e te enfia debaixo da lei, te põe debaixo daquilo que você nasceu liberto. Te escraviza lá. Olha os pregadores do Velho Testamento, eles não te escravizaram lá só com as coisas do Velho Testamento, levando você para o Velho Testamento o tempo todo vivendo numa coisa que já não existe mais, porque nós vivemos na nova aliança. É mesmo, pastor. Então, quando eu nasci, a nova aliança, eu nasci, o evangelho da graça estava em vigor. Então, quem me pôs debaixo da lei é o sistema que põe debaixo da lei, cria um véu e te mantém escravizado lá. Por isso que a mensagem do evangelho da graça de Deus é libertadora, porque quando a pessoa entende isso, ela é automaticamente liberta daquilo que o sistema põe debaixo de escravidão. Paulo, ele viveu as duas alianças. Quando ele nasceu, o que estava em vigor é a lei. Jesus não havia morrido ainda, o que estava em vigor era a lei. Ele era guardador da lei, ele era fariseu. Mas quando Cristo morreu, mudou. A nova aliança passou a vigorar. Mas Paulo viveu um tempo na ignorância, escravizado pela lei, porque ele não sabia que a lei, que a nova aliança estava em vigor. Então Paulo pegou os dois períodos, o período da lei em vigor e o período da nova aliança em vigor. Ele encontrou com Cristo, Cristo trouxe ele para a nova aliança. Então, olha o que o sistema faz. Já quero terminar essa palavra dizendo isso. O sistema nos escraviza debaixo da velha aliança. E debaixo da velha aliança tem sofrimento, tem dor, tem exploração, tem muita guerra, só fala em diabo e põe medo nas pessoas, tudo tem um inimigo te cercando. Na velha aliança ainda eu tenho que derrubar a muralha que não existe mais, não existe há séculos, mas eles levantam a muralha na cabeça das pessoas, muralha imaginária. Eu tenho que ficar rodeando Jericó. Na velha aliança, toda hora Golias, eles já fizeram tantas campanhas para derrubar Golias, fizeram lá um boneco de isopor, quem deu uma oferta de R$1.000 pegou uma pedrinha, atacou no gigante, os problemas acabaram. Eles estão fazendo de novo campanha para derrubar Golias, porque Golias nunca caiu. Quem está vivendo debaixo dessa velha aliança vive escravizado, vive sofrendo, não tem nem certeza de salvação. Você entende a importância de se pregarmos o Evangelho da Graça de Deus? O Evangelho da Graça de Deus não está na televisão. O Evangelho da Graça de Deus não está nas maiores rádios, pelo menos aqui em São Paulo. Você nem ouve isso, você só ouve pregação de lei. Mas graças a Deus temos as redes sociais, que através delas a voz do Evangelho da Graça de Deus tem se levantado, se levantado e se levantado, e se levantado, e daqui para frente, nas próximas décadas, vai atingir e alcançar muita gente, mais do que a gente imagina, porque as pessoas estão cansadas desse falso evangelho. Estão vindo, porém, à plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê?
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E mesmo você tendo nascido debaixo da nova aliança, precisa ser resgatado daquilo que já acabou na cruz, porque o sistema te põe debaixo desse cativeiro. Mas graças a Deus que nós estamos libertos da velha aliança e desfrutamos do prazer e da alegria de vivermos a nova aliança selada com o sangue de Jesus. Foi muito bom estar com você, meu querido irmão, minha querida irmã. É sempre bom poder transmitir a você esse leitinho do Evangelho da Graça de Deus. Vamos ficando por aqui. Eu me despeço de todos vocês, declarando com toda a força do meu coração, dizendo que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.